Boa tarde a todos E a todas, e a pelo todos. amor de Deus. Não, a todos. Para. Boa tarde a todos, pessoal. Vamos lá começar hoje com a unidade 5, parte 2. Eu iria fazer a gravação desse conteúdo, como falei na quinta passada, porque eu estava doente, mas a professora ainda está na unidade 5, parte 3. Então, para a gente fazer o JET só quando ela Concluir. é, aí a gente Nós vamos deixa ver para qual é a esperar ela parte, terminar. hein? Nós Oi? vamos ver a, nós vamos ver a parte 2, é? Nós vamos revisar a parte 2, né? Que ela já concluiu, Mas aí agora acho toda, que ela tá concluindo a parte 3. toda é. Sim, parte 2 toda. Muito obrigada. Não acredito que não vai ser muito extenso, não. É pupilo da titida. É o bebezinho da bebezona. Está aberto. Desculpa, desculpa, desculpa. Vamos lá, vamos lá. A gente inicia a unidade 2, unidade 5, parte 2, perdão, falando sobre o empregado, que é aquele conceito do SHOP, dos elementos jurídicos formais, dos elementos fáticos jurídicos, que a gente vem abordando desde que a gente iniciou a falar sobre empregado. Então, a gente refrisa esse conteúdo que está lá no artigo 3º da CLT, para que a gente esteja ali bem firmado, entender que há uma relação de fato, uma relação empregatícia, e saber se aquilo realmente se aplica ao caso citado. Porque, antemão, a gente, por exemplo, se alguém chega para você para tirar uma dúvida sobre uma relação empregatícia, sobre algo, algum ponto, alguma eventualidade que está ocorrendo dentro de uma relação empregatícia, você tem que primeiro identificar se tem uma relação, para você não dar ali uma informação completamente errada ou equivocada sobre o assunto, sobre uma pessoa que talvez nenhuma relação jurídica tenha. É uma relação empregatícia. Então, a gente inicia falando sobre o empregado e as espécies de empregado. A primeira espécie que a gente vai abordar é o empregado eleito diretor de sociedade. O empregado eleito diretor de sociedade é aquela pessoa que era ali uma função que tinha uma relação empregatícia de subordinação. Ele era subordinado, ele tinha ali o seu supervisor, o seu superior hierárquico e recebia ordens diretas do mesmo. Porém, ele vai e é eleito diretor de sociedade. Então, cessa ali naquele momento a subordinação, ou seja, ele perde o S do chope. Então, nessa situação elencada, que é o empregado eleito diretor, vai acontecer uma suspensão do contrato de trabalho, que é quando ocorre um congelamento do contrato de trabalho. Ele para ali de ter seus efeitos, no caso de receber a sua onerosidade pelo aquele serviço que ele, no caso, desempenhava anteriormente, por conta de ele estar possivelmente temporariamente, se tratar de um cargo de confiança, recebendo uma outra onerosidade. Assim como questão de, por exemplo, benefícios de FGTS em cima daquela função que ele desempenhava, já que está ali em caráter de suspensão contratual. Mas, Vitor, o que é uma suspensão, o que é uma interrupção? Existe uma diferença e você tem que ter cuidado no momento de fazer essa divisão. Oxi, cadê o mouse? O mouse sumiu aqui, galera. Peraí. Caramba, o mouse sumiu. Peraí. Só. Pronto, deu certo. Então, voltando aqui para o ponto, o que é uma interrupção e o que é uma suspensão do contrato de trabalho? Quando ocorre uma suspensão do contrato de trabalho, como eu citei, que é o caso do empregado eleito diretor de sociedade, há um congelamento daquele contrato em específico. Então, ali deixará de correr, de ser contabilizado por tempo de serviço aquele contrato que está suspenso, ele não vai receber uma remuneração sobre aquele contrato, ele não vai receber o FGTS, não vai ser computado para período de férias. Então, basicamente, é como se assim, preste atenção nesse termo, como se, entre aspas,
tivesse encerrado o contrato de trabalho daquele cargo em específico, porém por um tempo determinado, certo? Então, a suspensão, ele não vai receber bônus nenhum daquele cargo, certo? Então, vai ter ali aquele congelamento, aquela, entre aspas, inexistência dos efeitos jurídicos daquele contrato. Um caso comum que a Aline cita sempre em sala é a questão de professor ou de alguma pessoa da área da educação que busca fazer doutorado, mestrado, algo do tipo, e trabalha em regime seletista. A pessoa vai lá no seu chefe, dá a proposta para ele, ó, vou aqui fazer um doutorado fora, vou viajar, teria como ali suspender o meu contrato de trabalho? Vou estar aqui, você não vai estar gastando nada comigo, não vai estar me pagando, não vai estar depositando meu FGTS, porém, eu vou também ainda ter o contrato com você. Quando eu voltar a terminar o meu doutorado, eu ainda quero trabalhar na sua empresa, meu contrato volta em perfeito estado. E existem empresas que concordam com isso, até porque tem um certo bônus, né? Entre aspas, você está ali meio que qualificando seu funcionário, ele vai sair, vai voltar mais qualificado, e você não vai ter perdido seu funcionário. Esse é um caso válido, muito válido, e um exemplo muito claro, assim como o empregado eleito diretor de sociedade, para um exemplo de suspensão do contrato de trabalho. Agora a gente passa para o outro lado da moeda, que é a interrupção. Lembrando que são termos diferentes, não se pode confundir. Interrupção é uma coisa, suspensão é outra coisa. Tem efeitos totalmente diferentes. Quanto a suspensão não conta para tempo de serviço, a interrupção vai contar, entendeu? Enquanto a suspensão você não está tendo os benefícios que você tem no regime, que é o FGTS, que é o seu salário, durante a interrupção vai ocorrer. Então são termos bem distintos. Não deve haver uma confusão entre esses termos. Então a interrupção é basicamente isso. Você interrompe temporariamente o seu contrato de trabalho em virtude de algo bem necessário. Nesse caso, pode ser a férias, pode ser o descanso semanal remunerado, pode ser o atestado até o 15º dia, porque lembrando que a partir do 15º dia você já entra em regime da Previdência, você já vai ser pago pelo INSS, a depender do seu estado, né? Se você vai receber um auxílio doença acidentário, um auxílio doença normal, vocês vão entender mais à frente que existem essas duas modalidades. E até esse 15º dia, como é pago ali pela empresa, é uma falta justificada, né? Você tem lá o seu atestado, você tem que comprovar com um atestado médico, comprovando que você está ali doente, que você está numa condição que você não pode estar presente no seu ambiente de trabalho, e isso caracteriza uma interrupção do contrato de trabalho. Passando agora para uma súmula do nosso Tribunal Superior do Trabalho, o eleito diretor de sociedade, né? O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Ou seja, se permanece a subordinação, permanece os efeitos do contrato de trabalho. Por quê? Porque ele não perdeu a subordinação, logo ele praticamente ali é um diretor, não diretor, né? Que se você é um diretor, você não tem ali a subordinação jurídica. Já nesse contexto que você continua tendo a subordinação, o contrato continua ali vigente, valendo todos os seus efeitos. Passando do empregado eleito diretor de sociedade, vamos para o empregado doméstico. O empregado doméstico é aquele regido pela Lei 150 de 2015, que eu dei o exemplo para vocês quando a gente estava lá caracterizando os elementos fáticos jurídicos, que eram a subordinação, a onerosidade, a habitualidade, que é a que eu dei o exemplo, que diferentemente do contrato comum de trabalho, o empregado doméstico, ele tem uma taxatividade na habitualidade, porque ele necessita que sejam no mínimo mais de 2 dias na semana. Ou seja, se você tem um empregado que trabalha 2 dias na semana para você, ele é um diarista. Eles não são um empregado doméstico que deve ter ali o seu reconhecimento de vínculo, porque
pessoa que trabalha 2 vezes na semana, para você é apenas um diarista. Então, nesse caso, são regidos pela Lei 150 de 2015. Então, quando a pessoa ali já chegar para tirar uma dúvida com você, todo estudante de direito tem essas consultas jurídicas grátis, você já não vai olhar para a CLT quando se tratar de empregado doméstico. Vai olhar para a Lei 150 de 2015. E também tem alguns artigos que são assegurados aos empregados domésticos, que são os incisos da nosso artigo 7º, que a gente destrinchou lá bonitinho na unidade 2, e não são todos que são aplicados ao empregado doméstico, porém todos que são aplicados eu dispus aí no nosso slide. Porque tem alguns que realmente não fazem sentido ser aplicados, como um caso claro é o da participação nos lucros. Como é que você tem participação nos lucros se a sua não tem interesse lucrativo ali na sua prestação de serviço? Então são coisas que não fazem sentido e realmente não são condizentes com o empregado doméstico. O empregado doméstico, como redigido no artigo 5º, aliás, no artigo 1º da Lei 150, ao empregado doméstico assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa, que é o que eu acabei de citar, da questão da participação nos lucros, a pessoa ou família no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, que é o que eu falei sobre a habitualidade. Se não é acima dos 2 dias, não é empregado doméstico. Aplica-se o disposto nessa lei. Parágrafo único. É vedada a contratação de menor de 18 anos para o desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção 182 de 1999 da Organização Internacional do Trabalho e o Decreto-Lei 6481 de 12 de junho de 2008. Pessoal, para quem nunca deu uma olhada na nossa convenção e no nosso Decreto-Lei 6481, é bom dar uma olhada. Lá tem, se eu não me engano, salvo me engano, são 87 formas de trabalhos que são tidas como piores formas de trabalho para o público infantil. Ou seja, dentre essas 18, não poderá um menor de 18 anos trabalhar em hipótese alguma. E uma delas é a do empregado doméstico. Ele não pode ali estar caracterizado como uma forma de trabalho para pessoas menores de 18 anos. Então, se a pessoa tem ali todos os requisitos do chope, mais a finalidade não lucrativa e a habitualidade de mais de 2 dias, que é o caso que caracterizaria um empregado doméstico, ele não respeitaria, mesmo que tivesse 18, mesmo que tivesse todos esses requisitos e fosse menor de 18 anos. Então, tem todos os requisitos menor de 18 anos, não pode ser empregado doméstico. Tem até um caso bem interessante, agora voltando para o tema, né, do empregado doméstico em si, saindo dos 18 anos, porque tem gente que acha que empregado doméstico é só aquele diarista que está ali varrendo sua casa, organizando suas roupas, a pessoa ali que está cuidando do seu lar. Mas não, o empregado doméstico não é somente isso. Todos que prestam um serviço para uma família sem finalidade não lucrativa por mais de 2 dias na semana, de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, você é um empregado doméstico. Inclusive, a Aline estava até contando um caso, só que foi na minha vez que eu fiz trabalho 1, né, há 2 semestres atrás. Ela contando um caso de uma moça que foi lá no CCJ, pediu um reconhecimento de vínculo e tudo mais, foi apresentar os documentos e ela era enfermeira. Porém, quando a Aline começou a conversar com ela e tudo mais, e perguntou, você tem que intervir, né, para poder você entender que realmente se passa ali naquele vínculo empregatício, ela entendeu que a moça era uma empregada doméstica. E ela falou para a moça, ó, você tem todos os requisitos de empregado doméstico. E a moça pirou. Tipo, você tá, tipo assim, meio que tá me desqualificando, fiz 5 anos de faculdade, você me chamando de empregado doméstico, tipo assim, meio que desqualificando a profissão mesmo. Se você até perguntar pra ela, ela conta, porque ela me contou na minha vez, com certeza ela lembra dessa. E tipo, o pessoal, até uma coisa meio que vulgar, né? Porque o pessoal entende que a empregada doméstica é uma profissão ali que meio que sem mérito, né? Não é bem assim que funciona.
Então, lembrando que esse é um ponto importante a se lembrar, não é só a pessoa ali que está ali limpando a sua casa, que está cuidando do seu lar, que é um empregado doméstico. Tendo todos os requisitos, completando aí o artigo 1º do empregado doméstico, da Lei 150 de 2015, você pode sim ser um empregado doméstico, independentemente da sua profissão. Então, os requisitos, né, dessa forma de emprego é um local de prestação de serviço, um ambiente residencial, no caso precisa ser uma casa, um ambiente de residência, um ambiente que more pessoas, que habitem pessoas naquele local. Precisa ter a finalidade não lucrativa, como é que eu falei, que até é discrepante e não condiz com o nosso inciso que fala sobre a PL, né, a participação nos lucros. A prestação de serviço para pessoa ou família e no labor por mais de 2 dias por semana. Ou seja, necessita ter essa habitualidade. Os direitos que não são estendidos, que foi o que eu falei, elenquei eles aí no nosso slide, refrisando mais uma vez. Vamos só aqui passar por cima deles para poder dar uma olhada. São os direitos não estendidos ao empregado na Constituição Federal de 1988. É a participação nos lucros e resultados, jornada de 6 horas em turnos ininterruptos de revezamento, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei, adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade, proteção em face da automação na forma da lei, proibição de distinção entre o trabalho manual, técnico, intelectual ou entre profissionais respectivos, e piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, esses foram que não são estendidos ao empregado doméstico na Constituição Federal de 1988. A jornada de trabalho do empregado doméstico irá ser a nossa jornada comum, né? De 8 horas diárias e 44 horas semanais, com adicional de 50%, que está no nosso artigo 2. O regime parcial de 25 horas semanais com possibilidade de 1 hora extra diária. E é obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico por qualquer meio manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo. Ou seja, garante de que haja ali uma comprovação por meio de uma segurança jurídica e ademais da efetiva participação, da efetiva comprovação de que o funcionário realmente desempenhou naquele determinado dia, naquela determinada hora, a sua função. Agora a gente entra em outro ponto de empregado doméstico, que é a questão das viagens do empregador. Eu trabalho na área hoteleira, então eu vejo isso é muito comum, que a empregada ela viaja com os patrões, né? No caso aqui, normalmente as babás, as que cuidam das crianças, elas sempre estão ali acompanhadas dos pais, para poder também, eles têm dias que eles saem, resolvem sair, a criança está dormindo, algo do tipo. Então, elas sempre têm esse acompanhamento por parte das babás. Nosso artigo 11º da Lei 150 assegura que, mediante acordo prévio e escrito, sendo remuneradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, com direito a receber um adicional de 25% por hora trabalhada. Ou seja, é necessário que esteja um acordo prévio, por escrito, que haja concordância, no caso, né, da empregada, que ela faça aquela viagem. Ou seja, ela irá concordar, e o empregador não pode obrigá-la. Ela concordando, pode ir tranquilo. E ela, no caso, vai ter um adicional de 25% da hora trabalhada. E aqui um ponto muito importante que tem nesse artigo 11º, que é sendo remuneradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período. Porque a pessoa pode achar que por ela estar viajando ali com o empregador, ela tecnicamente estaria 100% do tempo disponível para o empregador. Então, teria todo o tempo ali, vamos supor, se ela passa 3 dias viajando, seriam os 3 dias de trabalho, com todas as horas computadas. Não é bem assim que funciona. No caso, é computada somente as horas que efetivamente ocorre o trabalho. Então, se ocorrer ali o tempo todo, vai ser contabilizado. E com adicional de 25%. As férias da funcionária
do empregado doméstico é diferente das nossas férias que são regidas pela CLT, ou seja, a gente aprendeu lá que para ocorrer um fracionamento das férias, ele pode ocorrer em até 3 vezes, sendo que um dos dias não pode ser menor que 14, outros dias não menores que 5. Então, para a empregada doméstica, não necessita do comum acordo. O próprio empregador pode ali fracionar essas férias da empregada e independentemente da vontade dela. Se ela não quer, não aceita. Infelizmente, ele tem que aceitar. Ele vai determinar ali a sua quebra seu partilhamento ali seus dias de férias, de labor das suas férias, em 2 períodos, sendo que um deles não pode ser menor que 14 dias corridos. Então, pode ali haver esse fracionamento por parte do empregador. O FGTS é um depósito diferente. Está habituado que o depósito do FGTS ele tem ali na nossa CLT o desconto, depósito semanal, na nossa taxa percentual. A taxa percentual do depósito do, do empregado doméstico é diferente. Ele vai ter um depósito de 8% somados a um depósito de 3,2%. Que esse depósito, essa somatória, ela já está destinada ali à comparação, aliás, à indenização compensatória, que é no caso da despertita sem justa causa. Então, ele já está meio que ali criando uma poupança, entre aspas, para que haja ali o caixa guardadinho, porque como a Aline sempre fala, né, aqui é um assalariado querendo dar conta de outro. Então, normalmente essa relação ali não é muito condizente. E aí, com a virtude assim de já resguardar essa indenização compensatória, meio que ter essa segurança de que o empregado doméstico já vai ter ali a sua multa compensatória guardadinha a se ocorrer, ele vai garantir dessa forma. Então, esse 3,2% adicional, ele cai já para essa indenização compensatória. Lembrando que quando ocorre de não acontecer, né, a justa causa, de ser uma modalidade, por exemplo, de justa causa, ou então de próprio pedido do empregador, o valor retorna ao seu empregador, já que está lá, ele já depositou o valor extra, o valor retorna certinho para o empregador. O empregado doméstico e a justa causa. A gente não sei se vocês já viram, mas com certeza a Aline já comentou. No nosso artigo 482 da CLT, estão elencados a justa causa. A justa causa, pessoal, não é uma minhoca, uma ideia mirabolante que o empregador tira da cabeça dele. Não pode. A justa causa ela é taxativa e ela está lá no artigo 482 da CLT. Então, se não está lá no artigo 482, não está elencada em nenhum lá de suas alíneas, não caracteriza uma justa causa, simplesmente. Então, tem que estar lá elencadazinha bonitinha, assim como no subsequente, no artigo 483, está elencada a justa causa do empregador. Para quem não sabe, o empregador também tem justa causa, não é só o empregado. Quando ali o seu empregador, quem garante ali, quem deveria ter a sua garantia contratual corretinha ali, lembrando que os dois têm que ter, né? Mas o empregador comete uma justa causa, o empregado pode entrar com um pedido de rescisão indireta. Então é como se o empregador botasse ele para fora, ele recebe todos os direitos, mas por causa de uma de uma justa causa do empregador e não do empregado. Então, nesses dois artigos simultâneos, né, tirou o 482, seguinte 483, estão as justas causas. Porém, para o empregado doméstico, tiveram duas adições. Adições essas que ocorreram nos dois, tanto no empregado quanto no empregador. A adição da justa causa do empregado foi a submissão a maus tratos de idosos,
de enfermos, de pessoas com deficiências ou de crianças sob cuidado ou indireto do empregado, que é o caso que eu falei. Por exemplo, a pessoa ali é um empregado doméstico que cuida do idoso. Por exemplo, uma enfermeira, é um caso exemplar. Você tem um enfermeiro que cuida ali do seu pai, da sua mãe, e ele comete maus tratos contra aquela pessoa, assim como a babá comete sobre a criança, sobre uma pessoa com deficiência, e isso caracteriza uma justa causa do empregado. E a adição do empregador, no caso do empregado doméstico, é o empregador praticar qualquer forma de violência doméstica ou familiar contra mulheres e que trata o artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Ou seja, se ocorrer ali por parte do empregador qualquer tipo de violência doméstica ou familiar, também caracteriza uma justa causa do empregador. Terminando agora o nosso empregado doméstico, nós partimos para o empregado rural. Ficou alguma dúvida, pessoal, do empregado doméstico? Eu acho que é um dos temas assim mais que possui alguns detalhes divergentes do nosso empregado comum, convencional, mas acho que foi isso. Tá tudo ok contra o empregado doméstico. A gente parte agora para o empregado rural, que também tem lei específica, diferentemente dos demais empregados regidos pelo regime seletista e empregado doméstico também ali se igualando a ele com uma sua lei específica. O Decreto-Lei 7.9 de 43, aliás, 7.943 de 2013, institui a Política Nacional para os Trabalhadores Rurais. Em seu artigo 2º, ele define o que é um empregado rural, que é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, preste serviços de natureza não eventual a empregado rural sob a dependência deste mediante salário. Ou seja, se você presta ali um serviço em propriedade rural, em prédio rústico de natureza não eventual, você recebe um salário sendo pessoa física, ou seja, com um chopezinho ali completo, porém com um adendo do, do propriedade rural ou prédio rústico, você é um empregado rural. Sendo um empregado rural, ele terá, né, a sua diretriz ali regida pela lei específica. O empregador rural, virando agora para o outro lado da moeda, é definido pela atividade empresarial exercida pelo mesmo. Neste caso, deverá esse exercer a atividade agropecuária. Para a definição do empregado rural, você não vai olhar exclusivamente para o empregado. Essa é uma das maneiras mais, assim, sem erro, de você identificar o empregado rural. Você não vai olhar para o empregado, você vai olhar para o empregador. Ou seja, o empregado que tem um empregador rural, normalmente, independentemente do seu desempenho, da sua função, ele vai ser empregado rural. Um caso é por exemplo, uma secretária. A secretária trabalha ali numa fazenda, só mexendo com as partes das finanças do empregado, do empregador. Nunca nem pisou o pé numa lavoura, não sabe nem o que é um milho. Se tu der uma espiga para ela de milho para ela, ela diz que é aveia. Ela continua sendo uma empregada rural, entendeu? Então, tipo, você olhando ali para o empregador dela, você vai conseguir identificar o que é um empregado rural. Então, isso é uma das formas de mais certeira assim, de você identificar se realmente ali está a par de uma relação em que o empregado é um empregado rural. Então, o artigo 3º considera-se empregador rural, para os efeitos desta lei, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explora atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. Ou seja, aí está a definição específica do nosso empregador rural. Voltando agora para o nosso empregado rural, dando a breve introdução sobre o que é o empregador, nós temos ali a questão
do que eu falei, né? A caracterização econômica sendo do empregador. Olhando para o empregador, identifica o empregado. O caso que coloquei da questão de uns dos exemplos, que são o beneficiamento, a primeira modificação e o preparo de produtos agropecuários e hortigranjeiros de matéria-primas e de origem animal ou vegetal para posterior venda e industrialização, o aproveitamento dos subprodutos oriundos das operações de preparo e modificações dos produtos in naturas referidos no item anterior. Aqui é o ponto da questão de você também ter a expertise de observar a qualidade do empregador rural. Porque, por exemplo, a pessoa que manipula, ele não trabalha com a agropecuária, ele não trabalha com a lavoura, com algo do tipo ali, com o plantio de alguma semente ou de alguma fruta, alguma verdura ou demais, mas ele manipula a matéria-prima. Ele também pode ser caracterizado como empregado rural, ou seja, empregador, perdão. Então, se a pessoa está ali com a matéria-prima de origem animal ou vegetal, como trata ali o primeiro caso que eu falei, pode sim haver a caracterização dele como um empregador rural, mesmo que seja para fins industriais. Porém, deve ser observado isso, que ele trabalhe especificamente com a matéria-prima, que o intuito dele seja aquele produto específico. Já quando ele já parte para outras séries de industrialização, já não se cabe mais como empregador rural. No caso, tem uma orientação jurisprudencial 38 do OJ, do nosso TST, que diz que o empregado que trabalha em empresa de reflorestamento, cuja atividade está diretamente ligada ao manuseio da terra e de matéria-prima, rurícola e não industriário, nos termos do Decreto-Lei 73626 de 74, no artigo 2º, parágrafo 4, pouco importando que o fruto de trabalho seja destinado à indústria, assim aplica-se a prescrição própria dos rurícolas aos direitos desses empregados. Ou seja, é como eu falei, eles trabalham ali com a matéria-prima, com o manuseio da terra e das árvores, né, no caso do reflorestamento, mas é caracterizado como um empregado rural. Agora, o ponto do empregado doméstico, que aqui é um adendo, que é aquele que realiza as atividades laborais em sua própria residência ou em qualquer outro lugar, segundo lhe aprouver, sem, entretanto, deixar estar submetido pessoalmente ao regulamento, à direção, à fiscalização e às sanções patrimoniais. Aqui, pessoal, está ligado aquele empregado que ele desempenha a função de, no caso, por exemplo, um caseiro, ou trabalha ali num sítio de um empregador, por exemplo, um empregador rural. Esse não é o empregado, né, empregado em domicílio, não? Isso. Eu foi doméstico, verdade. Cara, eu confundi. Vou alterar depois. Vale um É, pontinho aí, tá? é Nada. empregado doméstico, empregado a domicílio. Eu acho que eu tava fazendo aqui. Tava com sono quando eu tava fazendo o slide. Mas é o empregado a domicílio, perdão, pessoal. É que eu li a definição aqui do empregado doméstico, né, mas é empregado a domicílio. Aquele que realiza atividades laborais em sua própria residência ou em outro lugar, segundo lhe prover, sem entretanto deixar de estar submetido pessoalmente ao regulamento. Que aqui é no caso, como eu citei, um dos exemplos claros é aquele pessoal que cuida de sítio, de chácara, que são os caseiros, né? Normalmente eu conheço como caseiro, não conheço como com outra nomenclatura. Mas aquela pessoa que presta ali uma natureza em chácaras ou algo, sítio, algo do tipo, O o pessoal capataz entraria nisso? Não. capataz, eu acho que não, Meire. Tá. Acredito que não. Mas eu posso dar uma olhada. Porque a capatazia, ela é um dos exemplos Mais para rural, né? é,
Não é, nesse caso. Mas a capatazia, não sei se tu lembra, mas ela é um exemplo de forma de trabalho que é a avulsa, né? No Certo? caso, você pode. Avulsa não. A, Não, como é o nome? Empregado, que no caso precisa do órgão gestor de mão de obra. Nesse caso dele, da capatazia, ele se caracterizaria como um empregado que se precisaria do sindicato. Então, a capatazia é um desses exemplos. Mas eu acho que nesse caso que tu está falando, do rural, né? hum, Possa ser que dependendo do caso, seja até se encaixe em um empregado rural mesmo. certo. Olhando ali a natureza É do, porque, na realidade, quando falo capataz, na verdade, é só o cara que é de mais confiança do dono, né? é tipo um braço direito, né? É, isso. É Mas mais eu acho que nesse caso é bom a gente até perguntar isso para a Aline, né? é interessante. Mas eu acho, como eu falei, eu acho que se ele presta serviço para o empregado rural, por mais que seja ali seu braço direito, que resolva as situações dele de modo que envolva até a empresa, eu acredito que seja um empregado rural convencional. Uhum. Mas nós tiramos essa dúvida com ela só para ter certeza. Mas, É. como falei, com certeza. Acredito que ela vai falar o mesmo ponto. Porque a gente tem a capatazia lá no questão do empregado. Meu Deus, tá faltando, tá falhando a memória que o empregado avulso Autônomo. é autônomo. Não, autônomo não. É avulso. Tá faltando a palavra, mas eu vou lembrar. É a questão que é a mesma lá que tem as duas formas, que é o empregado do órgão de gestão de mão de obra ou do sindicato. Então, no caso, a capatazia entra em um deles dois, mas para a questão portuária, né? Eu não Sim. sei como é que funciona para essa questão, a É definição que tu. o avulso é dos portos, né? Não, não é o avulso, é isso que eu tô fazendo da memória. O avulso, no caso, ele presta serviço sem a habitualidade, né? Ele tem ali o O seu. avulso, Ele cara. presta ali, O por exemplo. avulso. Não é o autônomo, não, é o É que avulso. tá faltando pra mim. O número pra mim não era avulso. Aí depois eu olho. Vou Depois eu olhar tenho aqui, tiro peraí pra que eu vou. certeza. Ah, Tu olha vai, aí e vou olhar. confirma pra gente. Porque tá faltando realmente, né? Falhou na memória aqui o nome da termo. Peraí. Então, mais essa questão, voltando agora pro ponto, o caseiro ou ali quem cuida da chácara, do sítio, ele não será caracterizado como um empregado doméstico, e sim como um empregado do domicílio, não um empregado a domicílio. Tá no nosso artigo oitavo não, pera, 83 da Vitor, CLT, que é Vitor. devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerando este como o executado na habitação do empregador ou em oficina da família por conta de empregador que o remunere. No caso aqui, a definição do, da forma de pagamento do empregado a domicílio. O empregado em domicílio, ele fica muito assim, eu acho, muito vago. Na CLT não existe uma definição específica, como existe do empregador rural na lei específica, do empregado doméstico na lei 150, como existe do ser empregado seletista, ali da definiçãozinha do chope. Meio que me falta essa definição na CLT do empregado em domicílio. Mas esse termo aqui, aliás, esse artigo, ele é o que melhor caracteriza essa, essa definição. Ele é um tema bem curto, normalmente ele não é tão cobrado, por ser algo que é mais assim, pouco abordado. E são mais esses dois pontos assim de se prestar atenção, né, para essa definição de um empregado em domicílio. O teletrabalho, nosso último ponto da unidade 2, parte unidade 5, parte 2, é uma modalidade de trabalho em domicílio, lembrando que o funcionário está ausente da empresa apenas fisicamente, porém, dentro dos meios telemáticos, o funcionário se encontra presente. É, essa questão de teletrabalho, ela caiu na minha colegiada, que ela falou sobre acidente de trabalho no meio do teletrabalho, como um pessoal que desempenha a função ali no seu teletrabalho, passa o dia ali no seu escritório trabalhando,
e a pessoa vai leva uma queda. Foi da cadeira, o exemplo que caiu. Só levou uma queda da cadeira, se trata de um acidente de trabalho? E a resposta era sim. Se você está ali desempenhando a sua função no seu teletrabalho, na sua empresa virtual, entre aspas, né, que você está virtualmente presente, se você sofre um acidente nessas circunstâncias, você sofreu sim um acidente de trabalho. E era uma questão bem interessante, não era difícil, era uma questão que dava para tirar a nota ali certinho, e basicamente abordava o teletrabalho. Mas teve outras também sobre teletrabalho. O artigo 75A da CLT diz que a prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará neste capítulo, ou seja, a partir do artigo 75A é observado a questão do trabalhador em teletrabalho, em condição de teletrabalho, onde o artigo 75B define o que é o teletrabalhador. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora da dependência do empregador e de maneira preponderante ou não com a utilização de tecnologia de informação e de comunicação que, por sua natureza, não configure o trabalho externo. Essa tem que ter essa diferenciação entre o trabalho externo e o teletrabalho. O teletrabalho você está ali ausente apenas fisicamente. Você não está na empresa, mas tecnicamente por todos os meios ali você está. Já o trabalho externo já é outra coisa. O trabalho externo você realmente se ausenta ali da empresa, está em outra disposição ali que você não vai estar nem fisicamente e nem por meios telemáticos presentes na empresa. Um caso que eu costumo sempre lembrar nesse tipo de situação é, por exemplo, aqueles vendedores externos. Eles não estão nem fisicamente, nem por meios telemáticos presentes na empresa. Então, eu uso ele como um exemplo assim, de diferenciação sobre o exemplo do teletrabalho. No parágrafo 1º, diz que o comparecimento, ainda que de modo habitual às dependências do empregador, para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou de trabalho remoto, né? No caso, esse ponto é questão de quem vai uma vez ou outra na empresa. Tem pessoas que trabalham de modo telemático. Acho que tem até uma moça na nossa turma, se não me engano. A, a, acho que é a Ana Valéria, ela estava até citando uma questão de que ela vez ou outra vai na empresa. Na empresa dela parece que é em São Paulo, uma coisa assim. E tem outras pessoas também de outras turmas que citaram essa questão do teletrabalho, que são pessoas que trabalham em regime de teletrabalho. Pode falar, Mary. Tu falou aí do pessoal que trabalha fora, né? Por exemplo, quando o eletricista da Enel vem aqui, certo? Para realizar alguma coisa, ele está fora, mas não significa. É porque a atividade dele é fora, mas ele não deixa de estar como se estivesse na empresa, entendeu? Mas não é teletrabalho. É É, porque a atividade dele é fora, entendeu? exatamente. Aí, no caso, ele se caracteriza como um empregado externo. É um trabalho externo, É trabalho exatamente. externo. O trabalho é per se, mas ele está externo. É. É como É um, se. é um caso, um exemplo claro também. Hã? É um exemplo claro também. Isso. Pronto, era só para reavivar a memória. Só isso. Mas é bem citado mesmo, a questão do funcionário da Enel. Assim como também os funcionários de Da instalação de rede CAGES, de internet, pessoal da internet, CAGES, entendeu? todo esse pessoal que trabalha externamente à empresa, né? Isso. Ou, por exemplo, outro, esse pessoal que às vezes a gente liga para as empresas para fazer instalação de gás, Ah, certo? é Eles também mandam as pessoas vir aqui para fazer a são instalação. vendedores, os vendedores de São gás. vendedores, por até. Na verdade, eles, não, o senhor está. Ah, por exemplo, quando você contrata um seguro, eu estou querendo que a pessoa vá fazer a instalação do meu gás, faz parte do Exatamente. seguro que eu contratei. Eles mandam a pessoa aqui. Mas é porque é a atividade do trabalho, né? Com certeza. Com certeza. Esse, É um exemplo, esse foram negócio do exemplos bem claros. teletrabalho, é,
esse negócio do teletrabalho é mais fica um pouco parecido com o home office, né, o Vitor? Mas tem que ser observado alguns pontos, Meire, essa Não, questão não, da eu só estou dizendo caracterização. assim que você fica em casa, tá? É em É, casa, vírgula, né? uhum. É em casa, Mas vírgula. tem que saber se o trabalho que desempenhar do home office é como se você tivesse 100% ali na empresa. Como para poder você ser caracterizado por teletrabalho, seria ali você que houvesse 100% na empresa. Agora, se você já desempenha alguma função que não poderia ser desempenhada em casa, que na empresa poderia ser, você não está tecnicamente ausente fisicamente, só fisicamente da empresa. Tá, tá, mas então, por exemplo, na época da pandemia a gente estava em teletrabalho, porque era 100%, Pode-se dizer que era, sim. era como se a gente estivesse É, lá, porque você né? não tinha como estar lá. Não tinha Era como outra estar. questão, não Pronto. tinha outra Essa é circunstância. a diferença. Essa é a diferença. Basicamente isso. Né? Já por exemplo, como eu falei até dia, já hoje, o sistema da N, o que, que é? Você vai 2 dias lá e 3 em casa, entendeu? Eles fizeram uma coisa mista, tá Entendi, entendendo? Então não entendi, é todo não é, não, eu não vejo assim, não caracterizo como teletrabalho, tá? É entendi. isso? É, basicamente, Ah, basicamente. tá bom, tá ok. Alguns casos aqui, no caso que eu estou colocando, são algumas pontuações resumidas sobre o parágrafo, aliás, o artigo que eu disse, né, o capítulo que trata sobre teletrabalho. Então, vai de 75A já até o 75E, que aborda todos os pontos assim, no teletrabalho. Um dos casos é que poderá ser por produção de tarefa, por produção ou por tarefas, que é no caso ali a forma de regulagem do teletrabalho. Pode e é permitido para aprendizes e estagiários. A base territorial para a regulamentação é onde o empregado está alotado, ou seja, se ele está alotado ali no Brasil, vai seguir a sua regulamentação. Se ele está alocado fora, vai ter lá a questão da regulamentação externa, mas também tem a questão dos princípios, né, basilares do nosso direito do trabalho. O teletrabalho em outro país aplica-se a legislação brasileira, salvo o contrário estipulados pelas partes, ou seja, se você desestipulam ali, por exemplo, que a pessoa quer seguir as diretrizes daquele local em que ela está desempenhando, ok, ele que está querendo assumir, a empresa concordou, tudo bem para eles. Tem país que é melhor, né? Tem país que não é tão interessante, não. Deve haver expressamente em contrato individual de trabalho, ou seja, deve ter ali a sua definição expressa, que há o regime de teletrabalho. Pode haver alteração por parte para o presencial, desde que haja mútuo acordo, ou seja, pode ali regredir para o regime presencial. O retorno dado por parte de ordem do empregador deverá respeitar o prazo de aviso de 15 dias. Ou seja, se o empregador define ali que você deve voltar para os meios presenciais, deve haver ali o período mínimo de 15 dias para poder que a pessoa se organize. Porque quando você trabalha por meios virtuais, você tem aqui o seu computador e o seu computador é a sua empresa, como a Miri falou, home office, caracteriza ali todos os regimes de teletrabalho, você está ali todo bonitinho, elencado da empresa. Tem gente que viaja. Ó, vou viajar aqui, trabalho minhas 8 horas aqui, por exemplo, estou aqui no Rio de Janeiro, trabalho 8 horas aqui, e as minhas outras horas vou curtir com a minha família, vou viajar. A pessoa viaja tranquilamente. Aí vamos supor que tu tá aqui no Rio de Janeiro, passagem comprada aqui para 15 dias, tu tá no primeiro dia. Aí o empregador vai e diz, ó, tu tem que voltar amanhã para presencial. Como é que a pessoa volta? Mas o prejuízo financeiro que vai ter mais para a pessoa, pra pessoa. Então tem que haver também esse prazo mínimo, esse mínimo de acordo que haja por parte de aviso. E o empregador deverá informar ao empregado sobre precaução referente à segurança do trabalho e este deverá assinar o termo de responsabilidade se comprometendo a seguir, que é no caso ali a segurança e a saúde do trabalho, né? Por exemplo, no caso da cadeira, como eu falei, a postura, para que a pessoa ali não venha a ter algum problema. Lá na nossa empresa não é teletrabalho, é físico, né? Mas lá tem várias plaquinhas com informando os alongamentos, de 1 em 1 hora, levante-se, faça tal alongamento, que é para poder garantir que você não tenha ali a sua coluna prejudicada por conta Vitor, Oi. sobre isso, na época da pandemia, nós fomos, que foi, a gente assinou um termo que a gente trazia
notebook, trazia o material que estava lá, a gente trazia para cá. Inclusive, cadeiras. A Cadeiras também, gente, é. porque, Ergonometria, né? Tem gente que não tem. exatamente, porque a gente não sabia quanto tempo, como a gente viu que foi muito tempo, para evitar qualquer problema, né? Celular, tudo que a gente trabalhava lá, a gente trouxe para cá. Bem interessante essa modalidade, ô Meire. Porque tem empresas que simplesmente rebola. Tipo assim, eu conheço um colega que tem uma empresa que ele é estagiário. Aí ele Ah, trabalha vez ou outra, trabalha em casa, né? Eles mandam ele. Eles simplesmente rebolam um notebook para ele, um notebook ruim mesmo. E nem dá condições para ele. Tipo assim, tem gente que não tem uma internet boa, tem gente que não tem uma condição assim física na sua residência de passar 8 horas ali sentado, trabalhando. Tu imagina aí aquelas pessoas que não têm condições, que, tipo, por exemplo, só tem mesas que são de madeira. Tu imagina aí tu passar 8 horas sentado numa cadeira de madeira, digitando no computador. O quanto aquilo ali nesse, não vai doer na tua coluna? isso. O quanto aquilo ali E vai outra ser coisa, prejudicial? a gente assinou esse termo e tinha, e a gente tinha que manter o horário de lá. Quer a gente não precisava bater ponto entre 12 e 2 horas. Entretanto, ficou um acordo de cavalheiros que ninguém deveria fazer isso, né? Uhum. E 18 horas a gente tinha que travar. Por quê? Para evitar aquela coisa de esticar, né, as coisas das horas extras, né? E para ninguém estar também, como é que diz assim, questionando que estava abusivo, não é isso? O tempo, né? Aí foi, a gente assinou um termo para isso, para que não tivesse essa quebra de compromisso, né? Principalmente. E eu não, se não me falha a memória, teve até alguém que questionou o problema de internet. Assim, tinha Questão da algumas internet, né? tinha a internet fraca e a gente precisava acessar o sistema. Se não me falha a memória, teve gente que pegou recurso, se não me falha a memória, porque o sistema era pesado e não rodava, entendeu? Não, Ah, não se entendi, comunicava o link, né? entendi. Mas, por exemplo, a gente era realmente um teletrabalho porque a gente tinha que acessar a máquina de lá, certo? Só conseguia trabalhar assim entre aspas lá. Algumas coisas, sim. A maioria das coisas, sim. Né? É, nesse caso, aparenta ter todos os meios Nesse caso, necessários foi para mais o aquele trabalho. teletrabalho, porque, por exemplo, a gente não usava as nossas máquinas porque eles não permitiam que a gente instalasse os aplicativos em máquinas particulares. Mas, se eu não me engano, a Eno também não parou 100%, né? Porque era um serviço essencial, então ele não Não, dava. não. O único que não parou, que ficaram lá, exatamente mandou todo mundo para casa e ficaram lá, foi o pessoal do centro de operação, porque precisavam ficar lá, Ah, mas era extremamente restrito e assim as práticas de prevenção era assim um grau elevado. Banheiro, tinha quantidade de pessoas que ia para um banheiro, tinha só sem entender. O chão era todo grifado de quem deveria pegar a faixa verde, a faixa amarela, meu Deus. para que não tivesse contato, né? Por isso que eles mandaram todo mundo para casa e começaram a fazer nichos, Entendi. né? Determinadas pessoas só podem almoçar num canto, outras só podem ir para outro. Eles abriram o centro, ficou o centro porque o sistema era muito pesado, mas Entendi. quem operava mesmo esses aplicativos do sistema, esses não tiveram como, mas era tudo isolado com aquelas placas de acrílico, né, para que você não Ah, tivesse. sei, sei. A Ana tomou muito cuidado com isso. É, não, foi um período bem que hoje é uma prevalência bem significativa, né? A questão do teletrabalho. Porque E isso não tinha outra alternativa, né? O pessoal não e, podia. e também, Vitor, de manhã a gente estava trabalhando quando veio a notícia. Vocês sabiam que aquela pessoa ontem que estava na reunião está com Covid? Aí, pronto. É, Quando veio essa
aí eles É pararam. tanto que, é tanto, né, que se tu observar, a maioria desses artigos aí, 99% deles, são de 2022, inclusive incluídos em 2022. Foi um período que teve bastante ali de disseminação da questão do teletrabalho. É, Então, e até hoje, Vitor, até hoje a Enel, ela tem esse umas cuidado. práticas, era o seguinte, ó, e um problema do elevador, só Meire, deixa eu pegava por só avisar o elevador pessoal aqui. quem Pessoal, eu já fosse botei o link no chat, certo? Quem o quiser chat, sair, tá aqui, fique à vontade. Está só tá. aqui debatendo sobre o tema. Pessoal da gravação também, estamos encerrando aqui. Quem precisar mandar o. Quem precisar da presença, quem gostaria de ganhar a presença, só mandar o relatório, alguma forma que comprove que você assistiu, certo?